Olá, meus queridos alunos. Estou aqui para postar um comentário do conteúdo que nós estudamos agora nessa última unidade. Esse conteúdo será exatamente o conteúdo da nossa prova. É um conteúdo, como falei para vocês, que ele exige um certo cuidado da parte do aluno, pois ele depende de uma carga de conhecimentos gramaticais, conhecimentos sintáticos acumulados. E nós já vimos aí durante o ano vários conteúdos dentro aí tanto da morfologia quanto da sintaxe, melhor dizendo. E agora eu quero estar explicando esse conteúdo assim de uma maneira mais detalhada para que vocês possam fazer a nossa última avaliação. Portanto, prestem bastante atenção. Se possível, passe o vídeo aí de uma maneira bem pausada, cada conteúdo, cada parte, subparte do conteúdo, dando pausa e vendo se você entendeu. E logo no final nós teremos aí um exercício, 9 questões, estaremos respondendo para que vocês possam entender melhor o conteúdo estudado. Bem, portanto, o conteúdo é período composto por subordinação. Nós vimos, no outro momento das nossas aulas, nós vimos o período composto por coordenação. Naquele momento nós falamos que o período composto por coordenação é período formado por orações que se juntam para formar um período maior. Antes um período simples, agora essas orações se juntam para formar um período composto. Porém, nesse período composto por coordenação, cada oração, elas são independentes, elas não dependem uma da outra, apenas elas se juntam para formar um período maior, porém elas mantêm a sua dependência. E essas orações do período composto por coordenação, elas podem ser de duas formas, classificadas de duas formas, ou sindética ou assindética. As orações coordenadas sindética é aquela que tem o síndato. E aí esse síndato, nós sabemos, como explicamos, é exatamente as conjunções que ocupam esse papel de síndato. Então, as conjunções coordenadas, elas vão ocupar essa função de unir duas orações independentes a fim de que elas possam se tornar um período composto por coordenação. Então, aquelas que usam coordenação, nós vamos classificar como orações coordenadas sindética, e aquelas que não têm coordenação, nós classificamos como orações coordenadas assindéticas. Esse A é um prefixo de negação, que quer dizer que não tem o síndato, não tem a conjunção, a partícula que une as orações. E no período composto por subordinação, nós vamos ver que é um período também formado por duas ou mais orações, porém aqui nós vamos ter uma oração dependendo da outra. Teremos uma oração chamada de oração principal, que é aquela que comanda, é aquela que pede um complemento, e a oração que complementa essa oração chamada de principal é a oração que nós vamos chamar de oração subordinada. Portanto, um período composto por subordinação, ele é composto por uma oração principal e uma oração subordinada. Lembrando que a oração subordinada, ela leva o nome exatamente do conectivo, ela leva o nome da conjunção que está unindo essas orações. Ou seja, nós vimos no outro momento, numa outra aula, no estudo das conjunções, nós vimos que existe lá as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. Então aí basta você dar uma olhada aí nas conjunções subordinadas que você vai ver o nome e modelos, exemplo dessas conjunções. Portanto, aqui nesse estudo do período composto por subordinação, a oração subordinada ela vai receber o nome da conjunção. Ou seja, se for uma conjunção, por exemplo, adverbial temporal, então você vai chamar a oração de um período composto, no caso aí por subordinação, ou melhor dizendo, uma oração subordinada
adverbial. Se for causal, você vai chamar a oração subordinada adverbial causal. Se for temporal, uma conjunção temporal, você vai chamar de oração subordinada adverbial temporal. E assim sucessivamente, de acordo aí às conjunções subordinadas. Portanto, essa é uma explicação que eu trago para que vocês possam estar atentos aí ao conteúdo. O meu nome é Zacarias Pires Pereira, sou aí professor de língua portuguesa da Escola Municipal Paulo Setúbal, e esse conteúdo está sendo gravado para uma turma de 9º ano. Bem, então vamos já ao estudo das conjunções ou das orações subordinadas. As orações subordinadas, elas são divididas em 3 grupos. Então, 3 grupos, se divide aí o período composto por subordinação. O primeiro grupo são as orações subordinadas substantivas. O segundo são as orações subordinadas adverbiais. E o terceiro, as orações subordinadas adjetivas. São esses 3 grupos que eu coloquei na ordem em que eu falei. Então, nós vamos analisar o primeiro grupo, que é o grupo das orações subordinadas substantivas. Eu costumo dizer que esse primeiro grupo, na minha concepção, é o grupo que exige um pouquinho mais de conteúdo, de capital cultural, a nível de conhecimento, de sintaxe e gramática, o conhecimento gramatical morfológico, mais especificamente falando. Então, esse grupo, primeiro grupo de oração, você preste bastante atenção para os conceitos que eu vou estar passando, tanto do que as orações, ou do que são as orações subordinadas substantivas, e como você deve fazer, então, para identificar essas orações. Bem, então as orações subordinadas substantivas são aquelas que elas desempenham um papel de substantivo na frase, daí serem chamadas de orações subordinadas substantivas, porque desempenham um papel de substantivo na frase. Elas podem exercer as seguintes funções em relação à oração principal. Quais são essas funções que as orações subordinadas substantivas podem exercer? Ela pode exercer a função de sujeito da oração principal, pode exercer a função de predicado da oração principal, pode exercer a função de complemento nominal, de objeto direto, objeto indireto e aposto. Aí nós veremos aí na sequência exemplo desses tipos de orações subordinadas substantivas. Bem, o primeiro tipo de oração subordinada substantiva é a subjetiva. Então, oração subordinada substantiva subjetiva. Olha, chamo a tua atenção para a palavra aí subjetiva. Então, o termo subjetivo diz respeito àquilo que vem do sujeito. Então, tudo aquilo que vem do sujeito nós chamamos de subjetivo. Portanto, as orações subordinadas substantivas subjetivas são aquelas que vão exercer a função de sujeito em relação à oração principal. Então, elas serão sujeito da oração principal, a oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui nós temos um exemplo. É fundamental que você chegue antes à reunião. Então, aqui temos um exemplo, um período composto por subordinação. Temos aqui a oração principal, aqui nessa primeira parte, é fundamental. E aqui temos que você chegue antes da reunião. Então, o que nós temos aqui? Aqui abaixo eu já coloquei bem dividido para vocês não terem nenhuma dificuldade. Oração principal é fundamental, está aqui. E a oração subordinada substantiva subjetiva, que você chegue à reunião. Então, essa oração aqui, que você chegue à reunião, exatamente ela ocupa a função de sujeito da oração, é fundamental. É só você inverter a ordem. Por exemplo, que você chegue à reunião é fundamental. Percebe que isso aqui é um predicado e essa daqui está exercendo a função de sujeito dessa oração principal. Por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, como eu falei, que diz respeito ao sujeito. Portanto, esse período aqui, subordinado, é exatamente um período composto por subordinação, e a oração subordinada ela é chamada de oração subordinada
substantivo, porque exerce função de substantivo, e é uma subjetiva, ok? Então, aqui mais uma vez está o exemplo. A oração principal é fundamental, a oração subordinada, substantiva, subjetiva, que você chegue antes à reunião, ok? Um outro tipo de oração dentro do grupo das orações subordinadas substantivas são as predicativas, que aqui, predicativa, deixa eu grifar aqui. Então, as orações subordinadas substantiva e predicativa são aquelas que vai exercer a função de predicativo do sujeito da oração principal. Ou seja, essa oração, ela vai trazer exatamente uma revelação sobre o sujeito da oração principal. Predicativo, como nós sabemos, é uma característica que pode ser uma característica de um objeto ou uma característica de um sujeito. É como se fosse uma espécie de um adjetivo, de uma característica. Já que nós vimos, quando estudamos as classes gramaticais, quando fizemos a revisão, que a palavra que dá característica a um substantivo é exatamente o adjetivo. E no caso aqui, o predicativo, ele é um termo da oração que vai trazer uma característica, seja no caso de um objeto, ou seja, de um sujeito, por exemplo. E aqui nós temos, então, o exemplo de uma oração subordinada substantiva predicativa. Olha o exemplo aqui. Nosso desejo é que ela vença o campeonato. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a oração principal. Aqui, nosso desejo é. E aqui, qual é o desejo? Que ela vença o campeonato. Então, a gente percebe o quê? Que a palavra que ela vença o campeonato é uma característica da palavra desejo, ó, nosso desejo. Então, desejo aqui é exatamente esse núcleo aqui dessa oração aqui, que é a palavra mais importante, é o núcleo aqui do sujeito. E aqui temos uma característica do sujeito. Então, qual é essa característica do sujeito? Qual é o predicativo que ela vença o campeonato? Então, temos aqui a oração principal, nosso desejo é, e aqui a oração subordinada, substantiva predicativa, que ela vença o campeonato. Ó, lembrando vocês que caso vocês se esqueçam o conceito de uma oração subordinada substantiva predicativa, é só lembrarem lá quando nós estudamos os tipos de predicado. Dentre os tipos de predicado, nós estudamos o predicado nominal. O predicado nominal é aquele que aparece um verbo de ligação. Entre esses verbos nós temos o verbo ser ou o verbo é, dependendo da forma como ele estiver conjugado. E nós falamos o quê? Que esse verbo de ligação, toda a oração que tiver um verbo de ligação, essa oração, esse predicado será chamado de predicado nominal, uma vez que o verbo de ligação, aqui no estudo da linguagem, é considerado um verbo não significativo, ou seja, que ele não traz a principal informação. A principal informação está no nome. Então é só você lembrar, quando estiver estudando aqui a oração subordinada substantiva predicativa, que ela vai aparecer aqui um verbo, que é um verbo de ligação, que vai introduzir uma característica em relação ao elemento anterior. E nesse caso aqui, temos aqui exatamente essa parte da oração, essa última parte, que ela vai trazer uma característica da palavra desejo. Portanto, ela está predicando a palavra desejo, ok? Então, nosso desejo é que ela vença o campeonato. Temos a oração principal, nosso desejo é, a oração subordinada substantiva predicativa, que ela vença o campeonato. Lembrando a vocês que eu falei em uma das nossas aulas, e vale a pena nós relembrarmos, que você sempre vai identificar qual é a oração subordinada partindo do princípio que é aquela que traz o conectivo, ou seja, aquela que tiver a conjunção, aquela parte do período composto por subordinação que tiver a conjunção, será exatamente a oração subordinada. Então, nós temos aqui o que exercendo a função de conjunção, de conectivo, e aqui, então, que ela vence o campeonato é exatamente a oração subordinada. E a outra parte, nosso desejo é, que não tem um conectivo antes, é a oração principal, ok? Então, aí temos o segundo tipo de oração subordinada substantiva, que é a predicativa.
Agora vamos para um outro tipo de oração subordinada substantiva, que é a chamada de completiva nominal. Ó, grave esse nome, ó. Completiva nominal, certamente você lembra de um conteúdo que nós trabalhamos anteriormente, que é exatamente o complemento nominal. O que é o complemento nominal? É aquela palavra que aparece geralmente acompanhada de preposição e completa o sentido de um nome. Agora você não pode confundir, porque ela completa o sentido de um nome, vem acompanhada de preposição e completa o sentido de um nome. E quando um termo vier acompanhado de preposição, mas estiver completando o sentido de um verbo, tenha muito cuidado. Esse termo vai ser um objeto indireto, porque ele é um complemento verbal. Então, cuidado para não confundir aqui os conteúdos. Portanto, um complemento nominal completa o sentido de um nome, como o próprio termo está dizendo, e vem acompanhado de preposição. Um complemento verbal, no caso um objeto indireto, completa o sentido de um verbo e vem também acompanhado de preposição. Só fiz essa observação, mas o nosso conteúdo aqui é sobre oração subordinada substantiva completiva nominal. Basta você lembrar do complemento nominal, que é aquele termo que acompanhado de preposição completa o sentido de um nome, ok? Bem, então vamos voltar aqui ao conceito. Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal possui o valor de complemento nominal. Portanto, aqui, ó, possui o valor de complemento nominal. Deixa eu colocar aqui um O maiúsculo. Possui o valor de complemento nominal aqui apagar esse termo aqui, de um termo da oração principal. Então, nós teremos a oração principal e vai ter um termo lá que pede um complemento. Esse complemento ele não vai ser completado apenas com uma palavra, como é o caso do complemento nominal, mas vai ser completado com uma oração, e essa oração ela tem um valor de complemento nominal, certo? Então, a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, possui o valor de complemento nominal, completando o termo de uma oração ou da oração anterior, que nós chamamos de oração principal. Olha o exemplo aqui, ó. Temos fé. Fé é um nome, percebe? Fé não é um verbo, é um nome, ó. Temos fé. Quem tem fé em alguém. O em aí já dá a ideia de uma preposição. Então aqui temos fé, fé é um nome, e aqui pede um complemento. Então o complemento é exatamente aqui, ó, de que a humanidade pare de destruir o planeta. Aqui está para, mas aqui o correto é pare. Deixa eu colocar aqui com letra maiúscula. Bem, então olha aqui, olha. Quem tem fé em alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então aqui nós temos o que? Ó? Temos fé, oração principal, e aqui o complemento da expressão fé exatamente está aqui, ó. Fé em quê? Fé de quê? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Portanto, aqui temos aqui a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Aqui, de uma maneira bem detalhada, a oração principal, temos fé. A oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, de que a humanidade pare, consertar aqui, de que a humanidade pare de destruir o planeta. Então aqui é o outro exemplo, um outro tipo de oração subordinada substantiva. Agora temos aqui um outro tipo de oração subordinada substantiva, que é a objetiva direta. É só você lembre quando nós estávamos estudando predicação, que nós estudamos sobre os verbos, e falamos que o verbo é classificado em verbos. Deixa eu consertar aqui. Oração subordinada objetiva. Deixa eu voltar um pouco aqui para consertar o termo. Direta, que é um D. Bem, então quando nós estávamos estudando predicação, nós vimos o quê? Que os verbos eles podem ser divididos em verbos transitivos direto, transitivo indireto e intransitivo. E aí nós, é claro, detemos na questão da transitividade verbal. Então, na transitividade verbal, nós vimos o quê? Que quando um verbo ele pede um complemento
e esse complemento ele não vem acompanhado de oração, de uma preposição, esse complemento é chamado de objeto direto e o verbo é chamado de transitivo direto, porque ele está ligado, o complemento está ligado diretamente ao verbo. Quando o verbo pede um complemento, mas esse complemento ele é introduzido por uma preposição, nós chamamos esse complemento de objeto indireto e o verbo de transitivo indireto. Esse mesmo conceito ele vai servir aqui agora para estudar esse tipo de oração, que são as orações subordinadas substantivas objetiva direta e objetiva indireta. A única diferença é que ao invés da preposição estar introduzindo, no caso da objetiva indireta, está introduzindo uma palavra, ela vai introduzir orações. Então, no caso aqui, ao invés do verbo está exigindo apenas uma palavra para completar o seu sentido, nesse caso aqui, na oração subordinada, a oração principal vai exigir uma outra oração que complete o seu sentido, uma vez que nós estamos trabalhando num período composto por subordinação, certo? Então, o que nós temos aqui? A oração subordinada substantiva objetiva direta possui o valor de objeto direto, objeto direto do verbo da oração principal. Então, a oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que possui o valor de objeto direto do verbo da oração principal. Olha aqui o exemplo, desejo que vocês sejam felizes. O que nós temos aqui, desejo. Desejo é o que? É uma oração formada apenas por verbo. Temos aqui, ela aparece apenas o verbo. No caso aqui, o sujeito ele está implícito. Então, o que temos aqui? Aí o sujeito eu desejo, ela deseja e já vai mudar. Então, eu desejo. Aí o sujeito é implícito ou é elíptico. Sujeito eu desejo. Bem, então o que nós temos aqui? Aqui temos a oração principal, desejo. Só que nós percebemos que quem deseja alguma coisa. Se eu disser para vocês eu desejo ou desejo, logo vocês vão perguntar, deseja o quê? Percebe? Só que o complemento do verbo desejo, ele não está acompanhado de preposição. Aqui é a conjunção que está ligando as duas orações e você não tem aqui uma preposição, por exemplo, não tem a preposição de, não tem a preposição para, por, etc. Então vocês percebem que esse complemento, essa oração, que complementa a oração principal, ela está ligada diretamente à oração principal. Se ela está ligada diretamente, então ela é o quê? Ela é uma oração subordinada objetiva direta, porque ela exerce a função de objeto direto, ok? Então aqui temos aqui bem explicado. A oração principal é desejo, o verbo. A oração subordinada substantiva objetiva direta é exatamente que vocês sejam felizes, porque completa o sentido do verbo da oração principal, ok? Então esse é um outro tipo de oração subordinada substantiva que foi a objetiva direta. Agora nós temos um outro tipo de oração subordinada substantiva, que é a objetiva indireta. O critério é o mesmo que eu utilizei lá para explicar a objetiva direta. É o mesmo critério que eu utilizei. Então temos o que? A oração subordinada substantiva objetiva indireta, ela vai possuir o valor de quê? Valor de objeto indireto do verbo da oração principal. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, o gerente precisa. O gerente precisa. Ele precisa de quê? Já vem a pergunta, de quê? Então, o verbo precisa, o gerente precisa, o verbo precisa está precisando de um complemento, sendo redundante. Mas esse complemento, ele exige uma preposição. Exige uma preposição. Quem precisa de algo. Então, de que ele precisa, de que esteja tudo em ordem. Então, temos aqui exatamente esse de, e é interessante que, ainda que não viesse o de aqui, como ele está aqui entre parênteses, suponhamos que o de não estava aqui, e só tivesse assim, o gerente precisa que esteja tudo em ordem. Mas subentende que aqui tem um de, por quê? Porque quando eu digo o gerente precisa, você já pergunta logo, precisa
de que. Então, o de já está subentendido, certo? Então, nesse caso aqui, o gerente precisa aqui de que ele precisa, de que esteja tudo em ordem. Isso aqui é exatamente o que exerce a função de um complemento verbal de um verbo transitivo indireto. Portanto, se o verbo é transitivo indireto, o que complementa ele é o que? É um objeto indireto. Portanto, essa oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque tem a presença da preposição, ela pode aparecer aqui ou ela está implícita. Aqui, de forma mais detalhada, a oração principal, o gerente precisa. Precisa de que? A oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Que esteja tudo em ordem. Aqui eu vou colocar aqui entre parênteses também, aqui o de, para que você memorize, certo? Então, aí um outro exemplo de oração subordinada substantiva, que é a objetiva e indireta. Agora temos um outro tipo de oração, que é a oração subordinada substantiva apositiva. Lembra de que nós tivemos o conteúdo, em outras aulas, o conteúdo de aposto. Então, aposto é exatamente aquele termo que ele vai retomar, ele vai referir, trazer um esclarecimento em relação a um termo anterior. Por exemplo, se eu colocar a frase assim, ó, Pelé, rei do futebol, é um gênio. Então, Pelé, temos aí o sujeito, rei do futebol é um quê? É um nome pelo qual Pelé é reconhecido. Isso que é aposto. Eu poderia fazer a frase assim, por exemplo, se eu quiser fazer sem um aposto. Pelé é um gênio. Como eu poderia dizer, o rei do futebol é um gênio. Por quê? Porque o rei do futebol é o nome pelo qual Pelé é conhecido. Portanto, o aposto seria exatamente esse tipo de frase. Olha, Pelé, rei do futebol. Aí, rei do futebol é o aposto e é um gênio, seria aí o predicado, no caso da partícula Pelé, ok? Então, aqui no caso da oração subordinada substantiva apositiva, vai ser a mesma coisa. Vai ser agora, não é apenas uma palavra, mas é uma oração que ele refere, ele retoma um termo anterior. No caso aí, um termo da oração principal. Então aí temos o conceito, oração subordinada, substantiva apositiva. Vou colocar aqui em letra maiúscula, apositiva. Ela possui valor de aposto, ó. Valor de aposto. Então ela tem o valor de aposto de qualquer termo da oração principal. Então, a oração principal vai ter um termo que vai ser retomado pela oração subordinada, que nós vamos chamar de subordinada substantiva apositiva. Olha o exemplo aqui. Todos pensam a mesma coisa. Olha, chama atenção para essa palavra aqui, coisa. Ó. Todos pensam a mesma coisa. Olha, se nós temos aqui todos pensam a mesma coisa, e o aposto é para explicar, esclarecer, trazer uma informação a mais sobre um termo anterior da oração principal, eu chamo a tua atenção que esse termo é exatamente a palavra coisa. Então, ou seja, todos pensam a mesma coisa. Qual é essa coisa? Que eu sou um vitorioso. Então, percebe? Aqui é a oração subordinada substantiva apositiva, ou seja, que eu sou um vitorioso refere exatamente à palavra quem? A palavra coisa. A coisa que todos pensam, ou seja, todos pensam a mesma coisa. Qual é essa coisa? Que eu sou um vitorioso. Então, essa oração aqui, ela exerce a função de aposto em relação a esse termo da oração principal. Portanto, nós vamos classificar como oração subordinada substantiva apositiva, ok? E aqui temos, aqui mais detalhado, a oração principal, todos pensam a mesma coisa. É a oração principal. De grifar aqui a palavra coisa, para a gente não esquecer quando estudar. E aqui, a oração subordinada substantiva positiva, que está ligado à palavra coisa, é o quê? Que eu sou um vitorioso, ok? Então, esse é mais um tipo de oração subordinada substantiva apositiva. Bem, aí nós encerramos esse primeiro grupo. Como falei, eu acho que é o grupo mais difícil, porque ele exige. Aí nós vimos conhecimento do que é objeto direto, objeto indireto, do que é um aposto, do que é um complemento nominal, do que é um predicativo, do que é um sujeito. Então, esses conhecimentos são necessários
para entender esse primeiro grupo aí de orações subordinadas, que são as substantivas. Agora vem um outro grupo, não menor do que essa, e inclusive é um grupo bastante interessante, mas que ele, de uma certa forma, tendo algum conhecimento mínimo, no caso das conjunções adverbiais, por exemplo, e o próprio nome das conjunções já nos remete ao conceito, acaba sendo mais fácil do que o primeiro grupo, que é o grupo das orações subordinadas adverbiais, ou seja, são orações que vão ter valor. Tem valor de quê? Valor de advérbio da oração principal, seja valor aí desses adjuntos adverbiais. Bem, então o que nós temos aqui? No grupo das orações subordinadas adverbiais, nós vamos aqui estudar pelo menos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Temos aqui, primeiro tipo de oração subordinada adverbial. É a oração subordinada adverbial causal, ó, causal. O próprio nome já está dizendo o quê? Causal vem de causa. Então quer dizer o quê? Que essa oração subordinada, ela vai se referir à causa do que aconteceu na oração principal. Ou seja, a oração principal traz uma consequência, mas toda consequência tem uma causa. Então aqui nesse caso, a oração subordinada adverbial, ela vai trazer a causa do que aconteceu na oração principal, ok? Então, a oração subordinada adverbial causal, ela exprime uma causa ou um motivo do que aconteceu na oração principal. Olha o exemplo. Ele não foi à escola hoje. Então, isso aqui é a consequência. Ó. Temos aqui uma consequência. Qual foi a consequência de uma causa que vai aparecer na outra oração? A consequência foi que ele não foi à escola hoje. Qual foi a causa? Aqui nós temos o porquê estava doente. Ó. Temos aqui uma conjunção adverbial, causal, que vai exatamente trazer a causa do porquê ele não foi à escola hoje. Então aqui é a causa, que estava doente, e a consequência é ele não foi à escola hoje. Ou seja, porque estava doente, ele não foi à escola hoje, percebe? Então aqui essa é a oração principal, ó, ele não foi à escola hoje, a oração principal, e aqui a oração subordinada que vai trazer o motivo, a causa do que aconteceu na oração principal, ok? Um outro tipo de oração subordinada adverbial é a comparativa, ó, comparativa. O próprio nome já te dá ideia. O que é comparar? É você, no mínimo, ter duas coisas para comparar uma com a outra. No mínimo, duas coisas. Não se faz comparação com uma coisa só. Então, o que nós temos aqui? Então, a oração subordinada adverbial comparativa, ela vai exprimir uma comparação em relação à oração principal. Então, o que nós temos aqui? Ó, Paula é estudiosa, aqui é a oração principal. Como falei, a oração principal é aquela que não vem com conjunção. Então, Paula é estudiosa. E aqui compara Paula com quem? Com seu irmão. Ó. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Ou seja, tanto quanto seu irmão é estudioso. Aí subtende já a ideia do estudioso e do verbo aqui ser. Então, nesse caso aqui, nós temos exatamente o que? Paula é estudiosa, e aqui nós temos o elemento comparativo, ó, tanto quanto, como, são elementos comparativos. Então, nesse caso aqui, essa oração aqui, essa segunda oração, é a oração subordinada que traz o termo comparativo, ou seja, que faz a comparação com a oração anterior. Daí, exatamente, ser chamada de oração subordinada, no caso aí, adverbial comparativa. Certo? Então, aqui temos o elemento comparativo aqui, certo? Oração principal e aqui a oração subordinada adverbial comparativa. Um outro tipo de oração subordinada adverbial é a concessiva. Ó. Presta atenção que essa daqui, desse grupo aqui, eu acho que é a menos, que vocês têm menos familiaridade. Então, concessiva dá a ideia de uma concessão, ou seja, algo não deveria acontecer, mas abre-se uma concessão. Então, essa é a ideia. Então, a oração subordinada adverbial concessiva exprime uma quebra de expectativa, ou seja, está esperando algo, mas faz-se uma concessão. É como se abrisse um parênteses para acontecer algo que quebra a expectativa de alguém. Olha o exemplo aqui. Luciana gosta muito de dançar. Então, ela gosta muito de dançar.
embora esteja com o pé quebrado. Ou seja, se ela gosta muito de dançar, espera-se que ela tenha saúde, porque ninguém normalmente não vai dançar se esteja com o pé quebrado. Mas olha aqui, ó, a ideia de concessão, ó. Luciana gosta muito de dançar, embora seja, mesmo estando com o pé quebrado, abre-se uma concessão e ela dança. Ou seja, o que acontece é que o ato de Luciana gostar de dançar, mesmo embora estando com o pé quebrado e não devesse fazer isso, abre-se uma concessão, que mesmo ou embora esteja com o pé quebrado, Luciana ela gosta muito de dançar. Percebe? Então essa aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva, porque abre aqui uma concessão aqui por meio dessa conjunção que introduz a oração subordinada adverbial concessiva, ok? Vamos para um outro tipo de oração adverbial. Estamos mais na metade do conteúdo. Logo a gente encerra para a gente ir para o exercício. Bem, o que temos aqui? Oração subordinada adverbial condicional. Condicional, aqui fala exatamente o que? De uma condição. O que é uma condição? A condição é que para acontecer algo é necessário que outra coisa aconteça. Ou seja, uma coisa acontece se a outra acontecer. Essa é a ideia de condição. Então, essa oração subordinada adverbial condicional, ela exprime o valor de uma condição. Então, o que nós temos aqui? Temos aqui a oração principal, ó. Iremos à festa, oração principal. Desde que não chova. Então, ou seja, qual é a condição para ir à festa? A condição é não chover. Então, essa conjunção aqui, essa locução conjuntiva, é quando tem dois termos com valor de conjunção. Então, desde que é uma condição para que aconteça o que está se falando na oração principal, que é ir à festa. Então, qual é a condição? É não chover. Então, desde que não chova, iremos à festa, ok? Então, aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. O outro tipo de oração subordinada, o quinto tipo, é a subordinada adverbial conformativa. Conformativa fala de conformidade, de estar de acordo com algo. Então, essa oração aqui, a adverbial conformativa, ela exprime uma ideia de conformidade. Olha aqui o exemplo, ó. Faremos o bolo, aqui é a oração principal, ó. Faremos o bolo, oração principal. Faremos o bolo, ó, conforme, ou seja, de acordo às dicas dadas pela Maria Elisa. Então, o que nós temos aqui? Ó, a oração conformativa está dizendo o quê? Que o que vai acontecer na oração principal é em conformidade com aquilo que está expresso na oração subordinada. Então, faremos o bolo conforme o que? As dicas dadas pela Maria Elisa. Percebe? Que aqui traz a ideia de conformidade, de modelo. Então, exatamente esse tipo de oração. Faremos o bolo, a oração principal, conforme as dicas dadas por Maria Elisa, exatamente a oração subordinada adverbial conformativa. Vocês estão percebendo que, seguindo a lógica das conjunções adverbiais, não é tão difícil o conteúdo. Aqui o sexto tipo de oração subordinada adverbial é a consecutiva. Olha, preste bastante atenção. A consecutiva é uma oração subordinada que traz as consequências daquilo que aconteceu na oração principal. Percebe que quando nós estudamos a oração causal, a subordinada trazia a causa da consequência da oração principal, não é isso? Aqui agora vai ser o contrário. A oração consecutiva vai trazer a consequência do que aconteceu na oração principal. Ou seja, ela exprime consequência e ela traz uma consequência do que está na oração principal. Olha o exemplo, o palestrante falou tão baixo, aqui é a oração principal. Então aqui é a oração principal, aqui é a causa, ó, aqui é a causa, ó, porque a oração ela é uma consecutiva, a subordinada. Então, o palestrante falou tão baixo, entende? E qual foi a consequência, a consecutiva, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, vocês percebem que aqui temos a causa, certo? E aqui introduz-se a consequência da causa da oração anterior, de forma que, com a consequência, não conseguimos ouvir a apresentação. Por isso que é classificada como oração subordinada adverbial consecutiva, ou seja, que tem valor, exprime uma consequência, ok? Que é a oração principal,
que traz a causa, e aqui uma oração subordinada que traz a consequência do que aconteceu na oração principal. E aqui temos os três últimos tipos de orações subordinada adverbial. Aqui, oração subordinada adverbial final. Ó, grave isso. Ó, final quer dizer tem valor de uma finalidade, ou seja, faz-se algo na oração principal e a finalidade vai estar exatamente expressa na oração subordinada. Olha aqui a oração principal. Ó, estamos aqui, é a oração principal. Para trabalhar, ou seja, para que nós viemos, qual a finalidade de estarmos aqui? A oração subordinada traz a finalidade, ó, para trabalhar, percebe? Então aqui temos, ó, estamos aqui, oração principal. Para fazer o quê? Para trabalhar é a finalidade. Então essa daqui é a oração subordinada que traz a finalidade do porquê estamos aqui, ou seja, traz a finalidade do que está expresso na oração principal. Um outro tipo de oração subordinada adverbial é a temporal, gente. O temporal já está dizendo, dá ideia de tempo. Então aqui não tem erro, dá ideia de tempo. Ou seja, é um tipo de oração que ela vai trazer, ela vai expressar uma circunstância de tempo. Temos aqui, ó, enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Olha, se você fosse marcar aqui, se eu pedisse para você identificar qual é a oração principal, você não poderia marcar que é essa, ó, por quê? Porque ela vem com a conjunção. Quando começa com a conjunção, não é a oração principal. Então, ó, enquanto eles se divertem, ó, tudo isso aqui é a oração subordinada. Então, qual é a oração principal? Ela está deslocada, ó. A ordem direta seria como? Nós trabalhamos enquanto eles divertem. Essa seria a ordem direta. Nós trabalhamos depois enquanto eles se divertem. Mas, em língua portuguesa, essa possibilidade de inversão daquilo que nós chamamos de ordem direta, que é sujeito e predicado. Então, temos aqui, olha. Então, vamos localizar aqui. É necessário que você tenha esse cuidado. Ó, aqui está a oração principal, ok? A oração principal está aqui. Então, aqui nós temos o que? Na oração principal, nós trabalhamos. A ideia de temporal, de tempo, está onde? Ó, enquanto ele divertem. Ou seja, no tempo, enquanto ele está divertindo, gente. Enquanto eles estão lá divertindo, no tempo que eles estão divertindo, nós estamos trabalhando. Entendeu? Por isso que dá a ideia de temporal. Porque ó, no tempo que nós estamos trabalhando, eles estão o quê? Divertindo. Ou seja, nós trabalhamos enquanto, ideia de tempo, ó, nesse período eles se divertem, certo? Então aqui temos nós estamos trabalhando, a oração principal, enquanto eles se divertem, a oração subordinada, como eu falei, porque tem aqui acompanhado da conjunção subordinativa adverbial temporal. E por fim, o último exemplo, temos aqui a oração subordinada adverbial proporcional. Proporcional é a ideia de proporção. Ou seja, o que é proporção? É a medida que acontece uma coisa, por exemplo, se eu pego um copo d'água, à medida que eu vou jogando água, proporcionalmente esse copo vai enchendo. À medida que eu vou tirando a água, proporcionalmente o copo vai esvaziando. Ou seja, essa é a ideia de uma oração subordinada adverbial proporcional. Então, exprime uma proporção. Olha aqui o exemplo. Ó. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Qual é a oração principal? Não pode ser essa, porque tem aqui ó, uma locução conjuntiva. Okay, ó, as conjunções estão aqui. Ó, as palavras com valor de conjunções. Então, aqui sempre estará acompanhando as orações subordinadas. Então, a oração principal é essa daqui. Ó. Se tivesse na ordem direta, seria assim. Ó, estamos mais distante à medida que o tempo passa. Se tivesse na ordem direta, vindo a oração principal primeiro. Então, o que temos aqui? Ó, oração principal. Estamos mais distante. E aqui a subordinada, à medida que o tempo passa. Isso quer dizer o quê? A proporção, ou seja, ó, quanto mais o tempo passa, mais distante as pessoas ficam. Entende? Tem essa ideia de proporção. Ó, estamos distantes, mas essa distância ela aumenta o quê? À medida que o tempo vai passando, essa proporção de distância também vai aumentando. Por isso que aqui é uma oração subordinada adverbial proporcional. Ok?
Então essas foram as orações adverbiais, esse é o penúltimo grupo. E finalmente o último grupo, que é o menor, ele é composto apenas de 2 orações. São as orações subordinadas adjetivas, ó. Subordinadas adjetivas. Quer dizer o quê? Que elas têm valor de adjetivo, ou seja, elas vão caracterizar, trazer uma característica de um termo da oração. Adjetivo não é isso? Não é a palavra que traz característica de um termo e um substantivo? Portanto, as orações subordinadas adjetivas, elas vão ser exatamente esse valor de adjetivo. Só que não é uma palavra, é uma oração que vai ter esse valor. E elas dividem em 2 tipos. Elas podem ser restritiva. Restritiva já está trazendo a ideia que vai restringir a um grupo. E a explicativa é que vai retomar, explicar melhor um termo anterior. Então vamos aqui para o primeiro grupo, ou o primeiro subgrupo, que é as orações subordinadas adjetivas. O que? Ó, subordinadas adjetivas. Aqui é uma explicação, na verdade, aqui é uma explicação geral do que eu acabei de falar e depois a gente vai vir ao subgrupo. Então vamos ler aqui primeiro. Ó, as orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função sintática de adjetivo, é o que eu falei aqui. Exerce essa função de adjetivo em relação à oração principal. Geralmente, essas orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronomes relativos, principalmente o pronome que. Esse é o que mais aparece, mas pode aparecer outro. Pode ser o pronome que, o pronome quem, o pronome qual, quanto, onde, cujo, que são todos eles pronomes relativos. Então, ou seja, a oração subordinada adjetiva, ela vai vir com acompanhada de um desses pronomes relativos. E agora sim, na sequência, vamos ver os 2 grupos de oração subordinada adjetiva. O primeiro grupo é a adjetiva explicativa. Ó. Cuidado para não confundir esses 2 grupos, porque uma é explicativa e outra vai ser as restritivas. A explicativa, ela já está dizendo, ela vem explicar 2 características que vocês devem guardar das orações subordinadas adjetivas. A primeira é que essa oração, ela sempre virá entre vírgulas, ou seja, sempre virá separada por vírgula. Essa informação é importantíssima. Então, oração subordinada adjetiva explicativa vem separada por vírgula. As orações subordinadas explicativas, elas fazem o quê? Explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se refere. Então, quais são as 2 funções de uma oração adjetiva explicativa? A primeira, o primeiro conceito é que ela vem separada por vírgula, é necessário que venha separado por vírgula, separado da oração principal, e geralmente vem entre vírgula a oração subordinada explicativa, adjetiva explicativa. Então, esse é o primeiro conceito. E o outro que ela serve para explicar ou esclarecer um termo da oração principal, deixar esse termo mais claro. Olha o exemplo aqui, ó. O exame final. Essa daqui é a oração principal, o exame final. Agora aqui trouxe uma explicação, ó, percebe que está entre vírgula, e veio acompanhado aqui, ó, do pronome relativo que eu falei que é o que mais aparece. Então ele veio acompanhado do pronome relativo que e está trazendo o que? Uma explicação, um esclarecimento, entendeu? Melhor sobre o exame final. Então o exame final que estava muito difícil. Está dizendo aqui, está fazendo uma ressalva de que a característica desse exame final é que ele era muito difícil, percebe? Então aqui que estava muito difícil é uma característica, uma explicação, por isso que ela é chamada de explicativa da oração principal, explicando o exame. Então o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. A oração, se fosse um período simples, poderia ser assim, ó. O exame final deixou todos apreensivos, percebe? Uma oração, um período simples. Mas aqui eu introduzi outra oração para dar uma explicação à outra oração, a oração principal. Inclusive a oração principal, ela começa aqui e termina aqui, ó, percebe? Que ó, o exame final deixou todos apreensivos. Então aqui eu inseri uma explicação, nesse exemplo aqui, dentro da oração principal. Então aqui, olha, onde tem a conjunção, no caso o que exerce função de conjunção, aqui o que é exatamente um pronome relativo, ó, que estava muito difícil, quem estava muito difícil, o exame final. Portanto, aqui é a oração subordinada, adjetiva e explicativa.
aqui é bem detalhado. A oração principal, o exame final deixou todos apreensivos, como eu falei, o exame final deixou todos apreensivos. E a oração subordinada adjetiva explicativa, que é essa daqui, ó, que estava muito difícil, aqui, ó, que estava muito difícil, ok? Então esse é o primeiro tipo de oração subordinada adjetiva explicativa. E o outro tipo, e o último, que é a oração subordinada adjetivas aqui restritiva. Tem valor de adjetivo, mas está restringindo. Olha aqui, ó, as orações subordinadas restritivas restringir é o que? É delimitar o significado de seu antecedente, ou seja, de um termo da oração principal. Então, ele vai restringir, delimitar o significado do termo antecedente. E olha aqui, ó, não são separados por vírgula. Grave isso aqui, ó. Enquanto as orações adjetivas explicativas vêm separadas por vírgula, a restritiva não são separadas por vírgula. Ela está delimitando os dois conceitos. Restringe, que ela é restritiva, né? Restringe ou delimita o significado de um termo da oração principal e não são separados por vírgula. Essa oração subordinada não é separada por vírgula. Olha o exemplo. As pessoas, a oração principal, que são racistas, merecem ser punidas. Poderiam ficar falando assim, ó, as pessoas merecem ser punidas. Mas se eu fizesse assim, seria o que? Todas as pessoas. Então eu coloquei o que? Ó, eu coloquei a restrição, ó, as pessoas que são racistas. Então, ou seja, todas as pessoas que são racistas são essas que merecem ser punidas. Então aqui, a oração subordinada aqui está restringindo, que não é todas as pessoas que merecem ser punidas, mas apenas as que são racistas. Então esse que está ligado diretamente a esse grupo de pessoas que são racistas e é esse grupo que merece ser punido. Oração principal, as pessoas merecem ser punidas, como eu falei, ó, as pessoas que merecem ser punidas, e aí inseriu no meio da oração principal, inseriu uma oração subordinada, ó, restritiva, é que são racistas, ok? Espero que você tenha entendido o conteúdo. E qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar uma mensagem para mim, seja aqui mesmo, aqui no YouTube, no canal, ou seja no meu zap particular, e meus alunos têm, vocês poderão estar mandando para mim. Bem, e agora nós vamos ao exercício. Eu trouxe aqui 9 questões para vocês responderem. Seria interessante que nós tivéssemos feito em sala de aula, mas eu espero vocês receberem de antemão aí a lista de exercícios, então eu só vou agora corrigir com vocês. Então, primeiro exemplo. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada de que somos sempre mortais exerce que função? Qual a opção abaixo? Olha, observe aqui, ó, os homens sempre se esquecem. Esquecem aqui é um verbo, ó. Esquecem é um verbo. Quem esquece, esquece de alguma coisa. Então, já estamos vendo aqui que isso aqui é um complemento verbal. Ele completa o sentido do verbo esquecer. Porém, o verbo esquecer aqui, ele é um verbo que quem esquece, esquece de. Então, já exige o que? Uma preposição. Então, se isso aqui é um verbo e o complemento exige uma preposição, esse verbo ele é um verbo que transitivo indireto e o complemento vai ser o que? Um objeto indireto. Então, qual é a opção? A opção B, ó. É o que? É uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, porque isso aqui é um objeto, exerce a função de um objeto indireto. Portanto, essa é a opção, ok? Um outro exemplo. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. As orações destacadas são respectivamente. Quais são as orações? Temos aqui, ó, que eu tinha medo, está destacado, e aqui eu grifei até aqui. E a outra oração de que você me esquecesse, ó, que eu tinha medo, verbo ter, de que você me esquecesse, o outro verbo. Portanto, duas orações. Aí está pedindo o quê? Que em relação a esse trecho, essas orações destacadas, elas são respectivamente o quê? Ó, primeira observação, ó. E no fim, declarou-me. Ou seja, logo aqui de cara, a gente vai observar o quê? Ó, aqui, prestem bastante atenção. Temos aqui o verbo declarou. Ó, declarou, e aí acompanhado do pronome do caso oblíquo, aiato no mi.
Então temos aqui, ó, quem declara, declara alguma coisa. Declarou é um verbo. Só que aqui, quem declara, declara alguma coisa. Declara algo. Então aqui, ó, o que foi declarado? Que eu tinha medo. Então percebe que eu tinha medo é exatamente o complemento do verbo declarou. Se aqui não há preposição, ó, não há preposição, nós temos aqui o que? Declarou-me, o que declarou a mim? Que eu tinha medo. Então, que eu tinha medo é o complemento e aqui temos aqui o pronome, no caso aqui é relativo, o que exerce essa função aqui de ligação, de conectivo, porém ele está ligado que diretamente, ó, declarou-me, quem declara alguém declara alguma coisa. Vou grifar até aqui, ó. Então, declarou-me, o que declarou? Que eu tinha medo. Então, se aqui é um verbo e aqui está ligado diretamente ao verbo, então esse verbo aqui, ele é o que? Um transitivo direto, e isso aqui é um objeto direto. Então aqui nós já temos uma oração substantiva objetiva direta. E aqui vem o resto, de que você me esquecesse, olha. De que você me esquecesse, está completando o sentido de medo, olha. Quem declara, declara alguma coisa. Declarou que eu tinha medo. Quem tem medo de alguma coisa, ó, percebe? Então esse dia aqui, ó, a palavra medo é o que? Medo é um nome. Aqui temos o que? Um de, trazendo um termo que completa o sentido de um nome. Lembra que eu falei que quando você tem um complemento de um nome, de uma palavra que seja nome e acompanhado de preposição, é o que? É um complemento nominal. Portanto, qual é a opção? A opção é essa daqui, ó, a letra C, ó. Esse primeiro período aqui, ó, a primeira oração subordinada, que eu tinha medo, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque está ligada diretamente ao verbo declarou, objetiva direta. Aqui completa o sentido do nome medo, portanto é um complemento nominal. Então exerce a função de quê? De oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, portanto, letra C. Questão número 3. As orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas substantivas abaixo, as orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo, todas são subjetivas. Está dizendo que todas as orações aqui da letra A à letra E, todas elas são substantivas, pertencem ao grupo das substantivas e são subjetivas, ou seja, exerce a função de sujeito, exceto, ou seja, apenas uma que não exerce. Ou seja, quando você vê essa palavra aqui, exceto, quer dizer menos uma, certo? Exceto, menos essa, menos uma. Então, ou seja, o que nós temos aqui? Ó, decidiu. Aqui já temos de cara aqui um verbo, que é essa função de predicado, e aqui, ó, temos aqui um sujeito, ó. Ou seja, que o petróleo subirá de preço, decidiu-se. Então, aqui exerce a função de sujeito. Lá está pedindo, aqui não exerce, então não pode ser essa. É muito bom, que o homem, vez por outra, reflita sobre a vida. Aqui também já temos a ideia do predicado e aqui o sujeito. Que o homem, vez por outra, reflita sobre a sua vida, é muito bom. Então aqui também não pode ser sujeito. Aqui, ignoras. Quem ignora, ignora alguma coisa. O verbo ignorar. Ignoras o que? Quanto custou meu relógio? Ignoras o que? Quanto custou meu relógio? Aqui é um caso de uma oração... oração subordinada substantiva objetiva direta, que aqui não exerce função de sujeito, porque quem ignora, ignora alguma coisa. Então aqui está completando o sentido do verbo ignorar. Então lá está pedindo aqui não é sujeito, não é subjetivo, portanto a resposta é a letra C. E as outras? Perguntou-se, quem pergunta, pergunta alguma coisa. Perguntou-se a quem? Ao diretor. Pergunta-se a alguém. Aqui é um caso, aqui tem um verbo, aqui tem uma preposição e um artigo, portanto aqui é uma objetiva indireta. Convinha o que você estivesse presente, que você estivesse presente. O verbo convir, de convinhar, de convinha, e aqui que estivesse presente. Também completa o sentido de um verbo, sem a preposição, uma objetiva direta. Então a resposta é a letra C, que é a oração subordinada, que no caso aqui, como nós falamos, que é uma objetiva direta e, portanto, não é uma subjetiva. Então a resposta certa é essa daqui, que está errada, que está pedindo para marcar a errada.
Bem, a questão número 4. Nos trechos, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, 1 ou 2 minutos de prazer. E digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. A palavra aqui, que aparece tanto nesse período, nessa oração, quanto nessa, pergunta, a palavra aqui que está introduzindo, a palavra aqui está introduzindo respectivamente. Primeiro vamos para aqui, ó. Não é impossível. Que já sabemos que aqui tem a ideia de um predicado, ó. Ou seja, eu posso dizer assim, ó, que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, 1 ou 2 minutos de prazer não é impossível. Então, percebe que aqui, ó, eu colocando numa outra ordem, aqui transforma em sujeito, ó, que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, 1 ou 2 minutos de prazer não é possível. Então, aqui é uma subjetiva. E aqui, digo-vos, quem diz alguma coisa. O que é que ele diz? Que as lágrimas, entendeu? Que as lágrimas eram verdadeiras. Tá? Digo um verbo, digo-vos, aqui, completando o verbo, que as lágrimas eram verdadeiras. Aqui não tem preposição, portanto, se está completando um verbo e não tem preposição, é um objeto direto, tem valor de objeto direto. Então, qual seria a opção? Essa daqui é a letra A, ó. Subordinada, substantiva, subjetiva, como nós falamos, que essa tem valor de sujeito da oração principal, que é essa daqui, e a outra oração nesse período é uma subordinada substantiva objetiva direta, o que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Portanto, letra A é exatamente a resposta dessa questão, ok? Questão número 5. Na frase, Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. A oração destacada aqui, ó, tinha certeza, aqui, ó, Maria do Carmo tinha certeza, a oração destacada, de que estava para ser mãe. Ela é que tipo de oração subordinada? É só você observar aqui, ó, Maria do Carmo tinha certeza. Quem tem certeza de alguma coisa. A certeza de quê? De que estava para ser mãe. Então, esse de que estava para ser mãe está completando o sentido da palavra certeza. Certeza é o que? É um nome. Aqui não é um verbo. Que se fosse um verbo, isso aqui seria um objeto indireto. Mas aqui é um nome. O que completa o sentido do nome é o que? É um complemento nominal. Portanto, essa oração ela exerce a função de complemento nominal da palavra certeza da oração principal. Portanto, ela é o que? Qual a opção correta? Ela é uma oração subordinada, substantivo que? Completiva nominal, porque completa o sentido do nome certeza. Portanto, a opção é a letra B. Questão 6. Relacione as orações subordinadas adverbiais a seus tipos. Ou seja, todas essas orações aqui vão ter período subordinado adverbial e você vai aqui apenas colocar o código. Se ela é causal, concessiva, condicional ou final. Primeiro exemplo. Embora, aqui ó, oração subordinada, ó. Embora eu queira falar, aqui é a oração subordinada, não tenho coragem. Ó, aqui embora, dá a ideia de quê? Exatamente de uma condição, ó. Embora eu queria falar, se a pessoa quer falar, o normal é falar. Mas o que ela está colocando? Que embora eu queria falar, não tenho coragem, ou seja, não tenho coragem. Então, está dizendo o quê? Que ela abre aqui uma concessão, uma condição, melhor dizendo, que é uma concessão, sim. Perdão, uma concessão. Por quê? Porque o normal é, se ela quer falar, ó, eu quero falar. O normal é falar. Mas diz o quê? Que embora ela queira falar, ela não tem coragem. Você quer falar, mas por não ter coragem aqui, não ter coragem, melhor dizendo, está abrindo uma concessão, ó. Ela quer falar, mas ela abre uma concessão porque não tem coragem. Então, aqui é o número 2, ó, oração subordinada adverbial concessiva. Que vem a letra B. Desde que, aqui ó, oração subordinada, aqui subordinada. Desde que você vá, eu também vou. Olha, aqui está dizendo o quê? Que para a pessoa ir, é necessário que isso aqui aconteça. Então, nesse caso aqui, nós temos o que? Uma condicional, ou seja, desde que você vá, essa é a condição para que
eu também vá. Então, eu também vou. Qual é a condição? Desde, que aqui seria a ordem direta, eu também vou, desde que você vai. Então, desde que você vai é a condição para acontecer o que está expresso na oração principal. Portanto, é uma oração que? Uma oração subordinada adverbial condicional. Letra C. Fez o possível e o impossível para que não faltasse nada na sua família. Ó, para que temos aqui o conectivo, né? Que introduz a oração subordinada. Então aqui é a oração principal, ó, fez o possível e o impossível para que, aqui você pode trocar a fim de que, ó, da ideia de que? De uma finalidade, ó, fez o possível e o impossível a fim de que, para que não faltasse nada à sua família. Então para que, e aqui o complemento dessa oração, para que não faltasse nada, é uma oração que? Oração subordinada adverbial final, que tem a ideia de finalidade. Ó, fez o possível e o impossível a fim de que, para que não faltasse nada à família. Letra D. Fui à biblioteca, aqui já está bem mais claro, ó, a fim de pegar livros como este, ó, a fim de pegar livros como esse. Aqui temos a subordinada, é a oração principal. Fui à biblioteca, com que finalidade? A fim de pegar mais livros como esse. Então, mesmo caso daqui, ó. Aqui, ó, para que tem ideia de finalidade, a fim de que também tem ideia de finalidade. Aqui, ó, essas conjunções aqui, grifar aqui para ficar melhor para o seu entendimento, ó. Aqui tem ideia de finalidade. Portanto, também é uma oração subordinada adverbial final. E o último aqui exemplo dessa questão, não fui porque, ó, porque ninguém me chamou. Aqui é a oração subordinada e aqui temos o porquê, ó, porque é a conjunção subordinativa. Então o que nós temos aqui, olha, não fui porque ninguém me chamou. Então esse porquê aqui está dizendo exatamente, a pessoa não foi, qual foi a causa da pessoa não ter ido, porque ela não foi convidada, porque ninguém me chamou. Portanto, essa aqui, ó, porque ninguém me chamou, é exatamente uma oração subordinada adverbial causal, porque traz a causa do que aconteceu na oração ou do que não aconteceu na oração principal. Questão 7. Classifica as orações subordinadas adverbiais. Também aqui um outro caso. Subordinada adverbiais. Nós temos aqui, olha. Como choveu muito, a plantação ficou destruída, ó. Aqui, ó, como choveu muito. Aqui é exatamente a oração subordinada, ó. Oração subordinada com o conectivo aqui, como, exercendo o papel de um advérbio. Ó, aqui o que temos o que? Olha, a plantação ficou destruída. Qual foi a causa? Porque choveu muito, ó, porque ou como choveu muito. Então aqui já percebe que a causa da plantação ficar destruída é porque choveu muito. Então esse como aqui tem valor de porquê, ó. Esse como aqui, ele tem valor de porquê, ele tem valor de porquê. Então esse porquê aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em letra minúscula. Então esse porquê aqui, esse como aqui, introduz exatamente a ideia de causa. Portanto, a classificação é oração, O de oração, S de subordinada, ADV de adverbial e o tipo é causal, porque exprime causa. Outro exemplo, choveu tanto que a plantação ficou destruída. Ó, oração principal, choveu tanto. De tanto chover, o que aconteceu? A plantação ficou destruída. Aqui temos o que? É isso que é o conectivo. Da ideia de que? De uma consequência. Ó, choveu tanto, qual foi a consequência? Aqui foi a causa. Né? Aqui trouxe a causa do porquê a plantação ficou destruída. Aqui já trouxe o que? A consequência do que aconteceu na oração principal. Então choveu tanto, qual foi a consequência? Que a plantação ficou destruída. Então é uma oração o quê? Uma oração subordinada adverbial consecutiva, que dá a ideia de consequência. Letra C. Se não chovesse, a plantação ficaria destruída. Ó, temos aqui o conectivo, no caso a conjunção. Então aqui já sabemos que aqui é a oração subordinada. Então a principal é essa daqui, ó. A plantação não ficaria destruída e aqui é subordinada se não chovesse. Então se já é uma ideia de quê? De uma condição. Qual era a condição da plantação não ser destruída? Se não chovesse. Então esse se é uma condicional. Portanto é uma oração coordenada,
oração subordinada, melhor dizendo, adverbial condicional, porque expressa uma condição para acontecer algo na oração principal, ou seja, a plantação não ficaria destruída se não chovesse. Então aqui, uma oração subordinada adverbial condicional. Outro exemplo, choveu, e aí vem, conforme era esperado. Choveu é a oração principal, por quê? Porque não está acompanhada de conjunção. Choveu, e aqui tem conforme, ó, uma conjunção que dá a ideia de conformação, ó, conformação. Ideia de conformação. Deixa eu grifar a conjunção dessa aqui condicional. Bem, então aqui dá a ideia de uma conformação. Então choveu em conformidade, conforme era esperado. Então, o que é uma oração subordinada adverbial conformativa, porque temos aqui a partícula de conformidade. Letra E. Mal parou de chover, saímos para ver o estrago. Então, o que? Olha. Então, temos aqui, olha. Aqui ficou em negrito, eu não sei porque eu tentei apagar esse negrito aqui, mas não consegui. Mas aqui, ó, mal, esse mal aqui é exatamente uma ideia de temporal, ó. Mal parou de chover, dá ideia de tempo. Mal tempo, estava bom, então, ó, saímos para ver. Então a oração principal é aqui, ó, porque não tem a condição. Saímos para ver os estragos quando parou de chover. Então esse mal aqui, ó, tem valor também da palavra quando, ó. Quando, tem valor da palavra quando, ok? Então mal pode ser trocado por quando, por essa conjunção temporal. Então, saímos para ver os estragos mal quando ou quando parou de chover. Então, oração subordinada adverbial temporal, ok? Estamos finalizando. Só mais 2 exemplos, esse e mais um outro. Desculpa aí, já temos 1 hora e 11 minutos, mas esse é um dos conteúdos mais complexos aí dentro do estudo de língua portuguesa. Aqui eu estou passando para vocês esse conteúdo aqui no 9º ano, mas certamente vocês irão retomar lá no ensino médio, no 1º ano, no 2º e talvez até no 3º ano. Então a penúltima questão, identifique as orações subordinadas adverbiais de cada período. Subordinadas adverbiais. Que já vou andar um pouco mais rápido, porque vocês já estão bem feras nisso aqui. Ó, é esperta como irmão. É esperta é a oração principal. Como irmão, aqui ó, temos o conectivo de comparação. Então, esse conectivo de comparação mostra que é o quê? Uma oração subordinada adverbial comparativa, ok? Outro exemplo, ligo assim que, ó, assim que, ligo assim que chegar. Ligo é a oração principal, eu ligo, e assim que chegar. Assim que chegar, ou seja, é o tempo quando a pessoa chegar em casa. Então aqui dá a ideia de tempo, ó. Ligo, quando é que eu vou ligar? Assim que chegar, no caso em casa ou em qualquer outro ambiente. Então assim que é uma ideia de que? De tempo. Então oração subordinada adverbial temporal, porque isso aqui dá a ideia de tempo. Faça a sobremesa conforme diz a receita. Olha aqui o conectivo, ó, conforme, de conformidade, que nós já falamos quando explicamos. Muito fácil. A oração principal, faça a sobremesa. Conforme o conectivo de conformidade, portanto, essa oração aqui é a subordinada. Como eu vou classificar? A oração subordinada adverbial de conformidade. Por quê? Porque aqui tem aqui um conectivo que dá a ideia de conformidade. Estudei até no fim de semana para que, ó, para que, lembra? A fim de que, para que, ideia de finalidade. Então, estudei até o fim de semana, a oração principal, e aqui vem um conectivo para que, um conectivo de finalidade, para que tivesse uma boa nota. Essa é a finalidade. Portanto, é uma oração subordinada adverbial de finalidade, ok? E a letra E, mesmo que não ajude, farei o trabalho. Aqui farei o trabalho não tem conectivo, é uma oração. Então, como não tem conectivo, aqui é a oração principal. Farei o trabalho, mesmo que, ou ainda que, por exemplo, ó, mesmo que, ainda que, a ideia de que? De uma concessão. Ou seja, ele vai fazer o trabalho mesmo que ele não tenha ajuda. Ou seja, eu preciso de ajuda, mas mesmo não tendo ajuda, eu farei o trabalho. Então, mesmo que a ideia de uma concessão, ok? E, finalmente, a última questão.
há no período uma oração subordinada adjetiva. Aqui está dizendo que há uma subordinada adjetiva. Aqui não está dizendo se a adjetiva ela é restritiva ou é explicativa, apenas que é adjetiva. Então vamos ver onde tem uma adjetiva. Ó. Ele falou que compraria a casa. Aqui esse que pode ser uma adjetiva. Ele falou que compraria a sua casa. Apesar de ter um que, isso aqui não é oração adjetiva. Por quê? Porque ele falou. Falou o que? Quem fala alguma coisa. Aqui o que está introduzindo apenas o complemento verbal, que é um objeto direto. Portanto, aqui não é adjetiva. Não fale alto que ele pode ouvir. Aqui também não é adjetiva, aqui é uma explicativa do porquê ele não pode falar alto. Vamos embora que o dia está amanhecendo. Aqui também é o motivo, porquê, a razão, a explicação do porquê vai embora. E aqui, finalmente, a letra D. Ó, em time que ganha não se mexe. Ou seja, o time que não deve mexer aqui está restringindo, aqui é uma explicativa, é uma oração adjetiva, melhor dizendo, que em time que ganha não se mexe, é uma característica da palavra time. Porém, aqui é uma adjetiva, o que, se fôssemos classificar, uma adjetiva restritiva. Porque é o time, esse daqui, que ganha não se mexe. Ou seja, o time que ganha é que não se mexe. Mas quer dizer o quê? Que o time que perde deve mexer. Fica subentendido. Então, esse que ganha é um adjetivo restritivo da palavra time. Portanto, essa aqui é uma oração subordinada adjetiva. E a outro exemplo, parece alguma coisa, que a prova não está difícil, parece. Aqui também o que não tem a função de restringir, mesmo porque aqui é um verbo e não é um nome para estar adjetivando, ok? Bem, e aqui a referência de onde foi tirada as questões, e finalmente a gente acaba aqui o conteúdo. Nós vimos aqui então o conteúdo de orações subordinadas e vimos aqui o exercício. Espero que vocês estudem, caprichem, façam uma boa prova e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a cada um de vocês aqui, um abraço do professor Zacarias. Deus abençoe a todos.